Olá, comunidade acadêmica. Hoje nós estamos com mais um episódio do PetCast, uma sequência de episódios a fazer com os professores, alunos e pessoas ligadas à gestão ambiental. Hoje nós temos aqui a professora Lúcia. Ela vai falar um pouco sobre a gestão ambiental, os impactos ambientais, a exploração de petróleo e gás na costa brasileira, com foco no sul da Bacia de Pelotas e o caso do navio da Bahamas do Rio Grande, 98. E ao meu lado aqui eu tenho o meu colega, o Pedro. Isso, bom dia, pessoal. Meu nome é Pedro, né? Trabalho no PET, né? Estudante também de gestão ambiental. E aqui é mais um episódio do PetCast. Sejam muito bem-vindos. E vamos aí no papo, né? Do dia. Já quero agradecer a presença da professora Lúcia. Muito obrigado por topar essa conversa. Nosso projeto aí, que é bom para conversar com professores, alunos, e interagir um pouco, uma conversa mais informal. É coisa boa, agradeço o convite. Esse espaço aqui é um espaço importante, de produção e de registro também, né? De ficar esse registro aqui do trabalho. E esse tema, os temas ambientais, da gestão ambiental, estão num momento quente, né? Ainda mais no dia de hoje, né? Porque nós estamos hoje é o dia 8 de maio, com um alerta moderado, né? Depois de um ano de enchente, nós estamos aí com esse fantasma nos assombrando, né? Não, eu lembro que dia 10 de maio do ano passado, a gente saiu lá da casa do estudante também e viemos para Porto, para abrigo, né? Então lá já tava com água na rua, assim, na esquina, quadras abaixo, assim, tava já... E aí a rotina vai nos envolvendo e a gente acaba esquecendo desses detalhes, né? E aí é que as nossas temáticas, o aquecimento global, as mudanças climáticas, né? Os eventos extremos, eles estão aí e nós estamos vivendo um evento extremo, pelo menos mais preparados agora, pelo menos alertados, né? Isso a gente tem que considerar um avanço que a gente sabe que vai acontecer, porque na tempestade do ano passado, na mesma época, né, a gente nem sabia, nem imaginava. Não, e deu tempo assim da gente se cuidar, né? Nós aqui, né? Em São Lourenço, no sul do... Mas o pessoal o pessoal ali do centro-sul, do centro do Rio Grande do Sul, eles, né, são 240, tem 15 desaparecidos, acho que cerca de 240 mortos, ou 280, não tenho certeza dos números, depois vocês podem verificar. Foi um evento assim que serviu para nós refletir um pouco, né, sobre as ações que a gente faz, que a gente está praticando, e agora, ainda bem, mas pelo menos agora a gente aprendeu um pouco e agora parece que as forças, que os governos estão pensando um pouquinho mais, refletindo sobre a situação, né? Antigamente era meio largado, né? É uma tempestade que passa, porque nesse período, no final do outono, início do inverno, os ciclones vêm, as frentes frias vêm, e essa agora, que vai entrar agora, é uma frente fria mais, que das muitas que virão aí no nosso inverno, mas que elas podem se transformar em eventos catastróficos e a gente tem que, no mínimo, estar preparado para cuidar da gente mesmo e cuidar da comunidade, né? Então, é sempre bom lembrar, né, que a nossa tendência é esquecer. A gente vai se acostumando e a nossa tendência é esquecer dessas coisas. A gente esquece, porque a vida nos leva à rotina, às preocupações diárias e a vida vai se conformando, né? Então, e aí, assim, a gente esquece, e principalmente aqui em São Lourenço, que a cidade foi bastante impactada no seu área urbana, né, no seu maior bem, que é o turismo, né, que é o veranismo. O turismo foi bem forte, né, bem difícil mesmo. A gente viu esse acontecimento, assim, tipo, a falta de estrutura, assim, em locais, né, tipo, a praia do hotel mesmo, assim, o calçamento ali ainda não estava revitalizado, né? Então, ainda não conseguimos ainda voltar à normalidade mesmo, né? Embora as nossas vidas tenham voltado, os impactos foram.
Então é legal a gente marcar assim, né, e fazer as reflexões. Eu estava vindo para cá agora e me lembrando do ano passado, que eu achava que era só mais uma tempestade. Não, eu tô aqui três invernos, né? Eu tô contando assim. E assim, teve um em 2023, cara, terrível. Assim, foi complicado. Foi no caso dos ventos, né? Foi, De julho, né? três dias ali de escuridão na É, cidade. e esses eventos extremos, acho que 2011, 2012 aqui em São Lourenço, teve um na parte alta do Arroio São Lourenço. 11. Março de 2011. Vai até citar agora isso. Então esses eventos, eles começam a ficar... Eventos que eram contados assim, pela família, na oralidade dos mais velhos, que eles eram contados que não sim, parecia uma lenda, uma coisa de papo dos mais velhos e tal, e que hoje eles estão nas nossas... Não, tu é um jovem e tu tem essa memória que foi muito traumático para São Lourenço, né? E é isso, assim, a gente sempre tem essa lembrança, né? E quando a gente pensa assim, o vô da gente fala, né? Antigamente acontecia isso, a gente pensa que não vai voltar. Teve tempestades, tipo, as pessoas de São Lourenço falam assim, pô, teve verão de 3, 4 graus, menos 1. E eu penso, pô, devia ser bom, né? Pô, friozão. E aí eu falo, nunca vou pegar. Ano passado. Ano passado. Mas aí se a gente olhar a temperatura média, teve eventos, picos de muito frio, mas a temperatura média não foi baixa. A temperatura média foi um pouco mais alta. Então essas questões assim, elas estão por trás do nosso fazer da gestão ambiental, né? Assim, de uma forma geral, né? Sim. E principalmente a gente entender a dificuldade do negacionismo, né? Por isso que eu propus ao Pedro a gente falar do Bahamas, que o Bahamas ele é um exemplo e ele já passou no tempo, bastante tempo, lá nos anos 98. E aí a gente pode olhar para ele com distanciamento, para esse acidente com distanciamento e poder entender a importância de conhecer, né? E até para a gente refletir um pouco, né? Então, esse acidente foi um derramamento de ácido sulfúrico, 9.000 toneladas de ácido sulfúrico dentro do estuário. Foi uma empresa de fertilizante, né? O ácido sulfúrico ele é um insumo importante para a produção de adubo, de NPK. Ele é usado para destruição da rocha, que eles chamam, que para retirada do fosfato precisa reagir com ácido sulfúrico. Bom, aí eu não sou química, eu não sei como é que é, mas o negócio é mais ou menos isso, né? Então, tem todo um debate sobre o uso do adubo mesmo e para monocultura e agricultura orgânica e tal. Essa rocha que era importada, acho que do Marrocos, e o ácido sulfúrico vinha de um outro lugar que eu não sei também. Mas o fato em si é que 9.000 toneladas, não é 9.000 litros, 9.000 litros já seria muito, mas é 9.000 toneladas, são milhões de litros de ácido que veio num navio de bandeira maltesa, e é interessante, eu vou relatar brevemente assim, tudo que a gente discute sobre os oceanos, a cultura oceânica. Sim. Estamos no Instituto de Oceanografia, né? Sim. E todo o comércio de bens e manufaturados é feito via 90%, 80%, sei lá, não tenho esse número exato, mas é um número, ele é feito via transporte marítimo. Então tudo que a gente utiliza, como se dá o comércio internacional, todo via transporte marítimo, numa escala gigantesca, porque
um navio, 9 mil, vocês façam as contas, eu não vou fazer aqui, mas só para a gente ter a dimensão da escala. Um caminhão grande desses tanques carrega 25 toneladas. Para 9 mil toneladas, vou botar 10 mil, né? Se fosse 10 mil toneladas, dividam por 25 e vocês vão ver a fila de caminhões que um navio comporta. Eu li um pouco sobre isso aí, eu vi que teve bastante impacto ambiental na época, né? Então, né? E aí o negacionismo, ele não é novo, embora agora ele esteja Está no auge. Está no auge e a gente está debatendo o negacionismo. No início dos anos 90, entre 93 e 96, foi feito todo um estudo de impacto ambiental do porto, uma avaliação de riscos, né, para poder ver porque a gente percebia assim que tinha manuseio de produtos químicos e que tinha risco concreto de acidente sério, né? Um último acidente desses muito sério que aconteceu em portos com depósito foi em Beirute, no Líbano, que explodiu quase metade de Beirute por um problema de armazenamento e de movimentação de carga de adubo. Sim. Então isso é uma realidade para Rio Grande, para o nosso estuário. E nesse período, nessa avaliação, se previu que havia essa possibilidade concreta de um acidente com produto químico. Sim. E se discutiu o plano de emergência, o que faríamos, o que não faríamos. E em 98 houve o acidente. E aí, a outra questão importante, que é esse mundo da navegação, e que é um mundo para a gestão ambiental bastante efetivo e importante. Se a gente pensar grandes portos do mundo, né, Rio Grande é um porto pequeno da América Latina, do Brasil, né, mas se pensarmos um porto de Hamburgo, o porto de Hong Kong, os portos da China, né, ou Roterdã, Amsterdã e Los Angeles, que são os maiores portos do mundo, milhões de toneladas, precisa de muita ação, de muito controle. Então, no EIA-RIMA, a gente identificou, a FURG que fez esse EIA-RIMA, liderado pelo professor Tagliani, Beto Tagliani, né? E ele identificou na avaliação de risco, identificou que poderia ter um problema. 4, 5 anos depois aconteceu isso. E por que aconteceu o acidente? E aí é mais as curiosidades, né? Sim. O navio era um navio de bandeira de Malta, que é um lugar que empresta bandeira, porque tem essas coisas na navegação do hemisfério sul, que são navios e bandeiras estranhas, para não identificar. São navios que não navegam nos mares do norte, não navegam nesses outros portos que eu falei, né, que são portos estruturados, com acordos de proteção ambiental, de alta segurança. Então tem navios que navegam com baixa segurança, que navegam nos portos latino-americanos, africanos, Sim. do sul. Então isso é uma curiosidade. A segunda curiosidade que então o navio era de bandeira maltesa, o comandante era russo e a tripulação era filipina. E o sistema se comunicava por um inglês internacional, né? Então assim, uma curiosidade, né? Depois fala o jeitinho brasileiro, né? Jeitinho brasileiro hoje, É universal. Universal. Então, e aí eles tinham um sistema de controle de válvulas que, como vocês sabem, o sistema inglês é um sistema todo diferente do nosso. Abre para um lado, fecha para o outro, rosca para um lado, rosca para o outro. Sim. E o navio tinha uma parte dos sistemas de vasos interconectantes que eram válvulas que eram do sistema inglês, não eram do sistema americano ou outro sistema europeu, sei lá. Sim. E a tripulação filipina não se deu conta. O gerente, ele, porque o navio para descarregar líquidos, ele tem que compensar com a água de lastro. Sim. Então ele vai tirando o líquido e ele tem que preencher então ele esvazia um tanque, então ele tem que esvaziar aquele tanque, preencher com água e esvaziando o outro. E isso, quando se trata de ácido sulfúrico,
tem que ser com muito cuidado, porque o ácido, quando ele está em concentração, em alta concentração, ele fica mais ou menos inerte. E quando ele entra em processo de diluição ou contato com alguma substância, ele começa a reagir. E é um processo que começa e como é que tu termina, né? Sim. E então foi isso que aconteceu. Eles acharam que tinham fechado uma válvula e na verdade abriram e a água entrou em contato com ácido. Nossa. E começou a reação química. E a reação química, além de deixar, e aí eu não vou, aí a professora Karina pode explicar como é que funciona isso melhor, mas o que aconteceu é que o ácido em concentração menor começou a corroer o navio por dentro e todo o sistema de controle, e aí se perdeu totalmente o controle. Ele estava num terminal, próximo ao terminal petroleiro, e aí começam as complicações. Estava próximo ao terminal petroleiro e a liberação a reação do ácido sulfúrico com a água, ele libera hidrogênio, que também é explosivo. Então, estava próximo ao terminal da Transpetro, que era um terminal petroleiro, e aí o risco muito maior. Colocaram ele para... Primeiro começou a descarregar na FETSUL, no pier da FETSUL, no Porto Novo. A geografia do porto é complexa, mas mais ou menos. Aí a turma viu que estava dando problema, mandou embora para outro. Foi para Trevo, que é do lado da Transpetro. Ali na Transpetro eles viram que ia dar problema. Imagina, tinha uns tanques de combustível e também um navio encalhado ali, ele torna o porto inoperante, né? E aí um porto inoperante é um prejuízo milhões, bilhões, né? E aí eles então jogaram para a área de fundeio e o navio encalhou. Estava dernando e encalhou. E aí veio todo o debate, o que fazer com esse ácido continuar a diluição, o que fazer com todo esse negócio, porque era uma bomba no meio do estuário, uma bomba, né? Foi aí que deu a decisão de derramar o ácido no estuário ou não. E aí são todas as decisões que foram tomadas de forma, diria, no manejo adaptativo, né? Ou seja, temos o problema, temos que resolver o problema. E até que a população ali em volta ali sofreu por vários anos do impacto. Então, a turma do Porto pensou no Porto, em deixar o Porto operacional, os operadores dos terminais. E operacional, né? Porque aquilo, bom, se o teu navio fica aqui, no outro navio não vai atracar e tal. Sim. Pensou nisso. A turma do ácido, esse ácido não é meu, isso aí não sou eu que estou causando essa poluição, não tem nada a ver com isso. É do vizinho. Aí jogaram ele na verdade botaram ele na área de fundeio e depois atracaram ele no Porto Novo e ele tornou uma parte do cais inoperante, né? Sim. Mas, assim, e aí essa confusão toda, assim, foi toda uma decisão técnica de monitoramento dos professores da FURG, dos cientistas da FURG, para tentar achar uma solução factível, né? Porque uma das formas de tu trabalhar com ácido é tu transformar em gesso, né? Acrescentar um outro produto químico, eu não vou saber agora, mas aí 9.000 toneladas, né? Já misturado com água, de 9.000 toneladas passou para 14.000, né? Porque estava entrando água. Sim. Então a água, que entrava água, já saía ácido sulfúrico em concentração menor, mas era ácido, né? Então passou e foram dias assim bem difíceis, né? O comandante tentou fugir, baixou a bandeira do navio, porque o navio ele era território maltês. Sim. Nossa. Aí o comandante viu que o navio estava prestes a explodir, né? Literalmente explodir, baixou a bandeira e abandonou o navio com a tripulação. E a guarda portuária pegou ele no portão. O porto tem uma área e conseguiu prender, a Polícia Federal entrou, prendeu, ele ficou preso um tempo, ele, a tripulação, os imediatos dele, né?
E as audiências todas eram... Aí ele disse que só falava russo, não falava outro idioma. Aí teve que a justiça trazer um tradutor. Faz um russo. O seguro não pagou as despesas e aí a água contaminou. O que a gente tem? Os pescadores começaram a não poder pescar e ninguém queria comprar o peixe. Sim. Não era nem poder pescar, ninguém queria comprar. Quem vai comprar um peixe de uma água contaminada? Imagina. O único impacto positivo, entre aspas, eu vou fazer como uma brincadeira, que não é positivo, é que no entorno do navio e na coisa, aumentou a acidez da água, por óbvio, né, porque estava derramando água, e em alguns lugares, assim, por onde passou essa pluma ácida, as cracas dos navios, a limpeza do casco externo, ficou tudo, dos barcos de pesca, ficou tudo limpinho. Para ver o nível da acidez que estava no espaço. Então foi um episódio assim, de muita aprendizagem para o Porto. De muita aprendizagem mesmo. Eu tive a oportunidade de trabalhar aí nesse processo, de construir depois os planos de... Hoje o Porto tem um plano de ação mútua, cada terminal tem protocolos, sempre tem que melhorar, né? Não tá bom ainda, né? Se a gente fosse fazer uma avaliação de 98 para cá, quase 30 anos, não, 27, 28, 26 anos, né? 27 anos para 2025, quase 30 anos, né? A gente pode dizer que poderia ter ficado muito melhor. Mas é um avanço, hoje todos os terminais... O Porto tem uma coordenação de meio ambiente, uma gerência de meio ambiente que pensa tudo isso. A área do Porto público e os terminais privados têm setores dedicados à gestão ambiental e à segurança, né? Então teve muita coisa que foi feita. Mas poderíamos não ter sofrido o acidente se tivesse... lido EIA-RIMA e cumprido o que estava escrito, determinado no EIA-RIMA, né? Sim. Esse, para mim, é para ver o horror que é o negacionismo, né? Então, o Porto, a contratação do estudo de impacto ambiental e da avaliação de risco já foi uma obrigação legal, né? Uma ação do Ministério Público, uma ação civil pública, e o juiz determinou que se fizesse o estudo de impacto ambiental. Foi feito o estudo, foi indicado que precisava fazer um sistema de gerenciamento de riscos e a administração portuária não tomou nenhuma atitude e houve um grande acidente, né? E com grande prejuízo para o porto em si, o prejuízo ficou num tempo, fica na imagem, arranha a imagem, mas as comunidades de pesca tiveram um grande impacto, seja pela diminuição, pela proibição da pesca até a gente ter clareza do nível de contaminação, né? E também pelo impacto social, naquele período não tinha redes sociais. Se tivesse redes sociais, teria sido uma catástrofe muito maior. Sim. Né? Porque mas uma safra de camarão, o acidente foi no final do ano, no segundo semestre, né? Então a safra de camarão seguinte, de 99, né, ela foi uma boa safra e a comercialização não foi boa, justamente porque, claro, a gente é daquele peixe, quando tu vai comer um peixe, mas a gente se preocupa com isso, né? Sim. Quando a gente compra um produto da criação, né, seja uma carne, seja um peixe de piscicultura, aquacultura, vem com o carimbo do Ministério da Agricultura, tu sabe que tem protocolos, é uma comida que está própria para o consumo, né? Mas o peixe da pesca artesanal, ele não tem esses controles. Tu compra uma tainha inteira, tu compra camarão ali, a gente mesmo limpa o camarão, algumas pessoas gostam disso, né, de limpar seu próprio camarão, ou mesmo o que tu compra aqui nas comunidades, que as mulheres que descascam o camarão, sim, as pessoas não compravam, né? Que jeito. E todo o estuário, porque aí o camarão passou por aquela água lá. O camarão, acho que naquele pior momento, acho que derreteu as larvas tudo, né? Assim, consumiu, eu acho. Aí é um achômetro total, não tem nenhuma comprovação científica disso que eu falei. Estou aqui fazendo...
Porque a minha área é a área social, né? Então, as informações, se fez e continua fazendo muito estudo e não se conseguiu determinar de fato o impacto. Mas o impacto social a gente determinou, né? A gente conseguiu caracterizar esse impacto, conseguiu, mas a indenização dos pescadores não veio até hoje. Eu li sobre isso aí. Não veio, não teve indenização, não teve, então, né, Então, Lúcio, vamos falar um pouquinho agora sobre a exploração de petróleo. Né, é uma grande riqueza o petróleo, né? Massa. É uma grande riqueza e um grande problema, né? A gente pergunta até quando? E até quando, né? A gente vem aí discutindo como ciência e como nação, o mundo capitalista, né, na verdade, né, vem discutindo a transição energética, alternativas, né, que a gente está nesse campo aí da geração de energia renovável, veículos elétricos, né, para substituir, porque o petróleo queimar petróleo como combustível chega a ser quase uma luxúria, né? Porque é de tão precioso que é o petróleo no sentido da petroquímica, né? De tudo que a gente produz com o petróleo, não só queimá-lo como combustível, né? Então, às vezes a gente pensa no petróleo como combustível, mas na verdade o petróleo e a petroquímica e os polímeros, eles são uma riqueza muito maior que o combustível mesmo, assim, diesel, gasolina, querosene de aviação e tudo mais, né? Então, são duas questões para a gente pensar do ponto de vista logístico, como substituir. Já avançamos bastante em consciência, mas tem coisas que a gente não substitui os polímeros, né? Borracha, plásticos, de uma forma geral, assim, tanto para a saúde, para medicina mesmo, assim, né? Ele é muito importante, se a gente pensar... Tudo é a base do petróleo, não tem que fazer. Então, e a gente está queimando se ele é finito, a gente queimar como combustível tendo outras alternativas também é um contrassenso. A gente queima ele para se locomover. Às vezes tem necessidade, né? Então assim, esse debate do petróleo, o primeiro debate é a substituição do petróleo como combustível. E combustível fóssil, na verdade, né? Petróleo, carvão e tal. Isso eu acho que é um debate que a gente tem que caminhar de forma célere para diminuir, reduzir. E a gente tem soluções bastante importantes, embora um custo ambiental alto ainda, a gente ainda não tem tecnologia suficiente, que são as baterias de lítio, né, que é um problemão ambiental tão ou mais grave que o petróleo, embora o problema não seja atmosférico, né, mas ele é um problema também bem sério. Mas, para mim, a grande questão é o debate de parar de utilizar petróleo como combustível pelo valor que o petróleo tem para a nossa civilização, né? Nós somos a civilização do petróleo, não porque queimamos como combustível, mas porque pelo polímero. Só a gente olhar, a gente tem aqui granito, né? Saibro. Se a gente olhar para essa sala, a gente tem granito, saibro, né? E petróleo. Porque se pensar que o cimento, a base do cimento é coque de petróleo, né? Que é o que sobra do refino. Então, nós temos que pensar isso nessa cadeia de valor todo, tudo isso. Então, esse é um primeiro que pouca gente fala. Pouquíssima gente fala e que a gente tem que falar mais para entender o que é isso. Porque tu extrair o petróleo não é para tu transformar ele em combustível, mas sim para ter soberania tecnológica. Quando fala em petróleo, o pessoal pensa, para queimar. Para queimar, botar no carro, para gasolina. Não, o petróleo, na verdade, ele é muito mais essencial. No nosso dia a dia, a gente usa as coisas, do tecido, tudo é a base de petróleo, do que não só do uso para a gente botar num carro e se locomover. O petróleo é muito mais complexo que isso. Muito mais. E esse é o primeiro ponto que a gente tem que conversar e que hoje, em países de alto desenvolvimento tecnológico, de alto investimento em desenvolvimento tecnológico, que é a China, e os Estados Unidos na contramão, que está reduzindo, né, a pesquisa, mas pegar China, Vietnã,
A Ásia, de uma forma geral, e a Europa, em alguma medida, né, e a própria Rússia, vem desenvolvendo tecnologia tanto de reaproveitamento e reciclagem desse plástico, né, que é petróleo, né, para reduzir o desperdício e o desenvolvimento dessas energias renováveis, entre aspas. Porque agora acho que a Índia tem a maior usina eólica do planeta, porque tudo na Ásia é uma escala que a gente não conhece, né? 1 bilhão de pessoas, né? A China tem 1 bilhão, a 1 bilhão e 400 mil e a Índia é 1 bilhão de pessoas. Então, assim, 4 Brasis, mais ou menos quase 5 Brasis na Índia e 6 ou 7 na China. Então, é uma escala que a gente não conhece. E civilizações com mais de 5 mil anos, né? Sim. Então são escalas que a gente não conhece deles ali. Agora, nós aqui colonizados, né, que somos colonizados europeus, a gente acha que inventamos a roda. Aí é loucura. Aí para entrar nessa discussão aí, até fala assim, hoje em dia a alternativa para o petróleo seria a energia solar. Mas aí entra as baterias. A produção da bateria. Ou eólica. Aí entra todo o debate além das baterias, tem todo o debate da rede de transmissão, sim, que é um problemão do ponto de vista de um país como o nosso, de mega biodiversidade, né? Então, tem um monte de detalhes, e isso significa o quê? Investimento em desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento. E a gente pode saber se a gente está no caminho por esse valor de investimento. No Brasil, ainda não, né? Tem um movimento no sentido do Ministério de Ciência e Tecnologia, agora aumentou o orçamento, está investindo, começou, né, tivemos os 2 anos do pós-golpe Dilma com o governo Temer e os 4 anos de Bolsonaro só tirando dinheiro da ciência e tecnologia. O Lula agora tenta retomar, mas isso não retoma assim de uma hora para outra, né? Se a gente pensar sobre valores do PIB, né, a gente tem, eu não sei quanto é que está agora no PIB brasileiro, mas né, deixei para os nossos ouvintes dar uma olhadinha, né, fazer o percentual, né? Mas esse indicador, a China, por exemplo, entre 7 e 10% do PIB investido em pesquisa e desenvolvimento. Por isso que eles estão e os Estados Unidos era isso, né? A gente todo mundo fala, né, do empreendedorismo americano. Mas o Vale do Silício foi sonho americano. O sonho americano e o Vale do Silício, né, que de alto desenvolvimento tecnológico, é todo investimento público, né? É dinheiro do governo norte-americano. Aí tu vê hoje, o próprio Vale do Silício vê hoje uma decadência do negacionismo, junto com apoiando inacreditável. Esses sujeitos que estão andando para trás. Parece que estão andando para trás, porque são sujeitos que detêm a tecnologia mais avançada do ponto de vista de circulação da informação e de produção, e ao mesmo tempo estão no negacionismo, né? Eu fico impressionado, assim. E aí, então, ao mesmo tempo, tu tem as viagens a Marte, né? E tu tens esse pessoal que não quer tomar vacina, que não quer, ou que não discute. Turismo espacial é um negócio maluco, né? Sim, que loucura. Se o cara ficar lá dentro da nave, lá, quase morrendo, é que nem o sujeito que se explodiu no submarino, implodiu, né, na verdade. Titanic fazendo vítima ainda. É uma coisa de louco, né? Assim, literalmente é um distanciamento da nossa concretude geral aqui, de que enfrentamos os eventos extremos, né, e catastróficos, para aqueles sujeitos que estão num outro mundo. Estão com tempo. E aí, então, o petróleo, ele entra nesse mundo aí a primeira grande discussão é essa, né? Que tem a ver com a energia, mas principalmente no valor do petróleo para a nossa sociedade. A gente não é do senso comum falar sobre isso, mas precisamos falar sobre isso para a gente entender melhor. E aí, para ficar na discussão da margem da exploração no nosso mar, que tem petróleo, da margem equatorial, né? Que pega... Por que é margem equatorial e não se confunde com Foz do Amazonas? A margem equatorial é aquela margem norte
do Brasil, que começa no Rio Grande do Norte, né? E vai até o Amapá, e que é o mar quase Caribe, né? Um Sim. espetáculo, um lugar lindíssimo. Então pega Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, Ceará, o Piauí, o Maranhão, Pará. o Pará e o Amapá. E que são que tem petróleo, como tinha petróleo, se achou petróleo na Bacia de Santos, depois no pré-sal, e agora na Bacia de Pelotas aqui, que a gente está investigando, fazendo pesquisa sísmica, Sim. e com grande chance de ter petróleo, considerando que no lado africano, né, que o pessoal que estuda geologia sabe, né, que a gente se separou do continente africano ali, então na mesma latitude, no mesmo sistema geológico, acharam petróleo na costa africana, e certamente aqui vai ter. E aí, entrando nesse assunto da Bacia de Pelotas, a custo de quê a gente quer explorar isso aí? Então, esse debate. Quão estratégico é esse petróleo para o Brasil em relação à transição energética? Porque eu me recuso a fazer uma discussão no mundo capitalista que a gente vive de bem ou mal. Eu me recuso a fazer essa discussão. É óbvio que a gente é contra aumentar, né? Isso não está em debate. É tão óbvio para nós, porque para as grandes potências mundiais não é óbvio que eles têm que parar de consumir petróleo. Quanto mais consumo, mais Guardar barril. É. Guardar barril de petróleo na pandemia. Então, eu me nego a fazer esse debate maniqueísta. Agora, nós não podemos nos furtar sobre o que queremos. Então, por que eu citei o Temer no início do Temer? Porque o acordo do pré-sal era o fundo soberano, né? Sim. Qual foi o acordo de aprovação, de licenciamento do pré-sal? Era a criação de um fundo soberano. Por que a Noruega hoje é um país desenvolvido e ela tem um estado de bem-estar social? Porque quando eles têm reservas de petróleo, né? Só é menor, um grande país com muita reserva de petróleo é a Venezuela. É um absurdo que tem de petróleo na Venezuela. E por que a Noruega não é uma Venezuela? Porque a nação, o povo norueguês, de forma soberana, decidiu criar o fundo norueguês para garantir o futuro pós-petróleo. Nós fizemos isso com o pré-sal e tivemos o golpe do Temer. E aí eles tiraram essa obrigatoriedade, que era um fundo para quê? Para investir em pesquisa e desenvolvimento, educação e saúde. Que é o que o povo brasileiro precisa. E isso veio... a gente não discute isso, né? Não está nesse debate. Claro que a correlação de força da nossa sociedade, ela está com a extrema-direita, nós estamos polarizados, então qualquer debate não maniqueísta é difícil de fazer na sociedade de uma forma geral. A gente não consegue fazer com essa briga de anistia sem anistia, de golpe de Estado, não golpe de Estado. Eu digo que o Brasil é um país que não evolui porque tem essa briga. Enquanto a gente for egoísta de brigar um contra o outro e não juntar forças para resolver as coisas, para beneficiar o povo, todo mundo, não vai ficar nesse círculo aí. Mas O Brasil está tomado em fanatismo, né? Mas aí a gente tem que ver quem financia o fanatismo, né? Sim. E aí é que entra todo esse... O Brasil, ele é, digamos assim, a elite brasileira, e aí eu recomendo aí quem está ouvindo a elite do atraso, né? Do Gessé Souza, leiam, ouçam as palestras dele. Agora, tem vários podcasts com ele, Sim. leiam e ouçam ele, porque ele explica como é que se dá esse movimento, né? E é uma elite que vive do rentismo e do sistema financeiro e não investe nem em ciência e tecnologia, porque ciência e tecnologia significa soberania e autonomia. Sim. Né? E para tu investir em ciência e tecnologia tem que investir em educação. Nós melhoramos muito os nossos índices de educação
com o combate ao analfabetismo no início, depois o aumento da oferta de curso superior, né, de ensino superior para a população, e agora esse pessoal que não quer esse desenvolvimento diz que não vale a pena estudar. Para quê? Né? Para quê? Então, enquanto a gente estiver nesse debate que é ridículo, porque como não vale a pena estudar, né? Nossa, Como é que alguém diz uma coisa dessas, né? é loucura. Então o debate do petróleo, ele tem esse contexto. O outro contexto é esse debate catastrófico, né? Que parte dessa elite se apropria desse debate, desse catastrofismo, para não discutir o debate que interessa, que é a posição do Brasil nesse cenário. Porque o Brasil tem condição de, nesse cenário, influenciar para parar de queimar petróleo como combustível. E, para mim, esse é o trabalho. Por que o Brasil entrou na OPEP Plus? Justamente para discutir a transição energética. O que é a transição energética? Não é parar de explorar petróleo, é parar de usar como combustível. Então, esse debate, assim, é um debate que precisa de profundidade, ele precisa ganhar o senso comum. E a gente mesmo acaba reproduzindo o que essa elite, muito das mídias corporativas ou das redes extremistas, fazendo esse debate superficial e raso, né? Então isso para mim é nós aqui como universidade, o nosso maior desafio é tirar desse debate superficial. Tirar desse debate. Então, para mim, não é perfurar o poço que é a questão. A questão é não queimar, não pegar o nosso petróleo, que é uma riqueza, e é uma riqueza, no mundo capitalista, e vai ser uma riqueza, se calcula por entre 30 e 50 anos, e não queimar como combustível. Não vamos trocar por dinheiro fácil. Isso. Exatamente isso. Não trocar por dinheiro fácil, que é o dinheiro mais fácil. O refino para gasolina, diesel e querosene de aviação é o primeiro. Agora, se tu seguir no processo de refinamento e desenvolver nos polos petroquímicos o desenvolvimento dos diversos polímeros, é um bem muito mais caro no sentido de produção de riqueza. E, claro, e aí esse custo... Agora, nós estamos nesse embate na nossa costa. Nós somos uma área prioritária, agora a questão objetiva do nosso oceano, nós somos uma área prioritária para a conservação. O nosso mar, do ponto de vista do turismo, ele é um mar pouco atrativo, né? É um mar, águas frias e tal, mas ele é, do ponto de vista da biodiversidade, é extremamente rico. É uma área crítica para a conservação da biodiversidade. E aí, tanto de mamíferos, quanto de peixes, quanto de aves, né? Nós somos rotas de diversas dessas espécies migratórias, tartarugas, mamíferos, aves, né? Sem contar os peixes, né? que eu não conheço muitos, não é a minha área, então não vou colocar, mas é muito rico. Seja de espécies comerciais, de alvo de captura para comercialização, e uma massa consistente, né, de valor consistente. Um mar que a gente compartilha com o Uruguai e com a Argentina, né, objetivamente, concretamente, né, a gente compartilha esse mar. Então, também não é uma decisão única, né, se a gente compartilha as populações migratórias, a gente compartilha as águas também, né, então isso tudo tem que ver. E é um custo alto, sim, e tem que fazer um estudo bem detalhado para saber como proteger e qual é o custo-benefício, e fazer esse trade-off, né? Fazer essa negociação. E aí é o processo de licenciamento, o processo de avaliação ambiental estratégica, que a gente vai ter que se envolver nisso. Nós, como universidade, vamos nos envolver, né? Nós todos, envolver nesse debate, assim como a gente já se envolve em outros temas, né? Seja da mineração, seja das eólicas, né? Estava vendo que em Pelotas ali ela está sendo chamada, porque é fronteira exploratória, né? Para essa exploração, que é uma área pouco estudada, né? A exploração.
E com a incerteza, né, como essa incerteza impacta os riscos ambientais e a tomada de decisão. Então, eles estão agora no trabalho de aquisição de dados sísmicos para fazer a avaliação se vai perfurar ou não, para prospecção, né? Eles têm dois indicadores importantes, que foi encontrado petróleo na costa africana e tem possibilidade de ter petróleo aqui, como é o mesmo debate na região da Foz do Amazonas, na margem equatorial. Como tem petróleo em Essequibo e na Guiana Francesa lá, na Guiana, não, na Guiana Francesa e na própria Guiana, ou Guiana, né? Eu gosto de dizer Guiana. Agora tem até um meme agora, que é lá em Portugal virou a Guiana brasileira. Eu gosto de dizer Guiana, não gosto de dizer Guiana. Guiana, nós aqui dizemos, a gente diz Uruguai e diz Guiana, né? Eu não consigo dizer Guiana, para mim não tem significado. Então, a gente está nesse debate agora do ponto de vista da pesquisa, né? Então tem que ter... Provavelmente vão perfurar aqui, provavelmente vai ter perfuração, na minha opinião, né? Não é um achismo, porque se tem um investimento de pesquisa sísmica e desse debate, provavelmente estão planejando a perfuração. Os blocos foram concedidos pela ANP, né? Então esse processo de concessão foi feito. E sem saber se tem petróleo, não dá para a gente fazer o trade-off, né? Não dá para dizer não quero. Por quê? Porque o petróleo ele está na zona econômica exclusiva. E a zona econômica exclusiva, para o Brasil ter soberania sobre ela, no Acordo dos Direitos do Mar, que foi assinado em Montego Bay, na Jamaica, o país, então tem todo um debate da área internacional, zona econômica exclusiva, as 12 milhas, 24 milhas, tem todo um debate sobre a soberania em determinados territórios. Então o Brasil, ele conseguiu a soberania da zona econômica exclusiva porque investigou e no projeto Revisê e na exploração de petróleo, ele conhece as águas e está investigando o solo oceânico. Então a gente fala de petróleo, mas a gente tem outras prospecções no oceano, que é outros minerais, além de tudo que vive na coluna d'água, né? Então tem o que vive na coluna d'água, que são principalmente os animais, né? E o zooplâncton, fitoplâncton e aquele outro universo que vive na coluna d'água e o que está sobre o solo, né, o que está no chão marinho e o que está no subsolo marinho. Então o Brasil desenvolveu a soberania. Se o Brasil abrir mão da sua soberania, ele pode ser questionado sobre a sua soberania. O Brasil está constituindo reservas que não lhe é de direito. Ele tem direito de explorar, mas não de fazer reserva. Sim. Então ele tem que ter um plano de exploração. Então por isso que faz as concessões para o solo marinho, porque o petróleo está no subsolo marinho. Então o Brasil tem política para a coluna d'água e tem que ter uma política para o solo e subsolo marinho. Mesmo que tenha dificuldade de exploração, o Brasil tem que ter uma política de exploração, sob pena de perder, de ser um debate internacional. Claro que seria um debate, né? Ninguém vai vir aqui, mas esse é o acordo. Esse é o acordo. E tem uma zona de oceano que é internacional que ninguém fala. Nós estamos falando aqui do petróleo da zona econômica exclusiva, mas aquele que está na zona internacional, que é um limite. Então, a zona econômica exclusiva do Brasil, acho que é 200 milhas, né? Agora me deu mas eu creio que sim. Mas 200 milhas é o contorno do Brasil, mas tem fora disso. Né? Sim. Então, tem petróleo ali. Quem pode explorar esse petróleo? Quem pesca aí? Então, tem todo um outro debate sobre águas internacionais que também se relaciona com esse debate aqui.
né? Porque daqui a pouco, se na carência do petróleo, se não tem petróleo e a gente não vive sem petróleo, porque isso a gente tem que entender que nós não temos tecnologia para superar o petróleo. Isso a gente tem que ter essa clareza. Se a gente não investe em tecnologia, como é que nós vamos superar o petróleo? Tem que investir em tecnologia, né? É um paradoxo. Não vamos mais perfurar. Não. Toma decisão. Ok. O que nós vamos botar no lugar? Como é que nós vamos... Não, vamos mudar nosso estilo de vida. Eu diria que é impossível ainda mudar de vida. Não tem como. Tu tem que ter ciência, né? Tu tem que ter processos sociais, tem que ter ciência, tem que ter substituição, porque como é que nós vamos reduzir o nosso conforto? Fica naquela de segurança e sustentabilidade. Então, mas aí fica um discurso vazio, compreende? Fica. Porque fica um discurso fácil, superficial, porque quem é contra a sustentabilidade? Ninguém, né? Mas aí quando tu entra nesse debate, ok, vamos fazer sustentabilidade, vamos ser sustentáveis. Vamos substituir o petróleo por quê? Com o quê? E aí vem o debate do negacionismo, né? Então esse pessoal que faz isso, ao mesmo tempo que é contra isso, é contra a ciência. O que nos humaniza é a ciência, no sentido estrito e lato da palavra. É saber, é conhecer, é ser ciente, né? E aí esse debate da exploração é isso, é esse custo. E aí o princípio da precaução, né, que seria esse, bom, se a gente não sabe, então não vamos explorar. Eu duvido. Eu sou pessimista nesse sentido. Eu prefiro trabalhar na construção da ciência do desenvolvimento tecnológico, buscar investimento nisso, do que barrar a exploração desse petróleo, que eu acho que a gente não vai conseguir. Não vai conseguir, porque é muitas forças envolvidas junto, muitos interesses, e desse interesse é muito... Como eu falei antes, o dinheiro fácil, né? Dinheiro fácil e o debate de entregar sem como commodity, não como bem, né? Sim. De negociar o bem, né? E os exemplos de quem se apropria e investe em pesquisa e desenvolvimento e devolve o bem, né? Que é o petróleo na forma de polímeros ou na forma de plástico, na forma de tudo isso que a gente manuseia aqui, né? Se a gente olhar, tudo made in China, made in Vietnã, made in Índia. É uma coisa impressionante. Então, eles pegam o nosso petróleo e nos devolvem um celular, uma câmera, uma camisa, uma roupa, um tênis. Nosso tênis é só petróleo, né? Sim. O tênis que eu uso, eu fui olhar outro dia, assim, fui ver de que era feito. É nylon, PVA... Tudo abaixo de petróleo. É só petróleo. O tênis é só petróleo. Só petróleo. Então é isso. E aí esse é o debate. É óbvio que vai ter dano ambiental. É óbvio que vai ter. Isso é inevitável. É inevitável, vai ter. O assunto é o que a gente vai fazer com esse dano, o limite que nós vamos botar nesse dano. Então, o que nós vamos fazer com esse petróleo que vai tirar dali? Agora, se for para vender só para vender como commodity, aí é demais, né? Aí, como diz aqui... Aí é uma alegria temporária. E é uma insanidade. Né? O pré-sal mesmo entregaram para a Equinor, para explorar o nosso pré-sal, né? A Noruega está explorando o nosso pré-sal. É um absurdo, assim, um absurdo. Não que a Equinor, né? A Noruega, até eu sou simpático com a Noruega, não tem problema com eles. É a Noruega, né? Meia dúzia de gente, é um paizinho, né? Eles usam, né, pra... a Noruega é 5, 6 milhões, é menor que o Rio Grande do Sul. Imagina. E eles estão explorando pressão nossa. Ele usa a tecnologia exploração do petróleo lá pra pegar e investir em coisas sustentáveis, né? Então... Não, e eles estão lá desenvolvendo energia, eles estão na transição, eles já não queimam petróleo. A Noruega não queima mais petróleo como combustível. Muito pouco, reduziram muito.
Assim como a China está reduzindo. Como a Índia ainda está num processo ainda mais atrasado que a China. E as desigualdades na Índia também são muito mais brutais que a China atual, né? Mas a China saiu de um espaço de desigualdade, investiu numa situação de desigualdade que eles chamam do século da vergonha, começaram a investir em ciência, tecnologia e educação e tiraram 800 milhões de pessoas da miséria e da pobreza. Elias Jabbour é essa fonte aí. Quem não gosta de ler, né, pode ver os podcasts do Elias Jabbour, que é bom. Quem gosta de ler, ele tem um livro, ele e um pesquisador italiano, que agora não vou me lembrar o nome, que ele fez uma pesquisa sobre a China, mas procurem Elias Jabbour, e ele estuda a China. E aí ele fez toda essa análise aí de como que a China saiu da miséria. 800 milhões de pessoas na linha da miséria, é uma coisa absurda, né? De 1949, da Revolução Comunista, nos inícios dos anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80, eles começaram a erradicar a pobreza. Terminaram o processo de erradicação da pobreza e... Detalhe, eles estão transformando o deserto em... estão recuperando os desertos e tal. Na verdade, eles estão detendo a desertificação, né? No deserto de Gobi e Tacamatã, eu acho que é assim, um nome assim, é muito interessante o que eles estão fazendo lá, e com o envolvimento dos agricultores, é muito interessante o processo com o envolvimento dos agricultores e tal. Então, assim, eu me nego a fazer pra gente, né, assim, eu me nego a fazer esse debate de bem e mal maniqueísta. Não vou fazer. Vai ter impacto. Se nós vamos ser capazes de deter esse impacto, eu não sei, mas nós, como ciência, temos obrigação de ter uma posição sobre isso. E a gente não pode fazer o debate fácil. A gente tem que fazer o debate difícil, que é, bom, como é que nós vamos nos preparar? Vai ser um impacto bastante importante para o Porto de Rio Grande. O porto esse que estão tentando construir em Arroio do Sal também vai ser importante. O porto de Santa Catarina, ali em Bituba, naquela região, também vai ser importante, porque como é uma costa com poucos portos, né, essas áreas portuárias elas vão ser muito importantes para apoio e suporte. O trânsito de navios, se houver petróleo, né, o trânsito de cargueiros vai ser importante. Então, os riscos de acidentes vão ser muito altos. Vai influenciar no tráfico, nos espaços de migração das baleias, não sei, tem que estudar, tem que tomar atitude. Vai criar zonas de atrativos e atratores de espécies de peixes e que vai levar outras espécies como mamíferos e tartarugas, quelônios principalmente, para viver nesse entorno das plataformas. Sim, vai acontecer tudo isso. Vai mudar a dinâmica dos pesqueiros? Provavelmente. Vai acontecer tudo isso. E tudo isso vai ter que ser pensado na compensação. A compensação e a mitigação. E aí as forças e esse planejamento do espaço marinho, a gente tem que enfrentar ele. Né? Claro que tem que ter o pessoal, aí vamos ao movimento na sociedade, tem que ter resistência. Tem que forçar o debate. Porque para a gente sair desse debate senso comum, tem que ter resistência. Sem resistência a gente não vai forçar o debate. Então assim, eu sempre me enxergo aqui, o professor Eduardo Fornec, o Duda, né, o nosso Duda, que ele é da resistência, e tem que ter mesmo. Tem que ter quem vai dizer não é não queremos petróleo mais porque não queremos queimar petróleo. E aí a gente vai fazer todo esse debate, e é muito importante esse debate, muito importante. Mas eu, com o meu pessimismo aqui, eu estou sendo pessimista nesse sentido, eu acho que não vamos evitar. Imagina daqui para 100 anos, assim, a gente achar uma tecnologia que substitua, né? E vai pensar, cara, como
Como a gente queimava um tesouro desse, né? É. Por século. Queimamos por 150 anos, mais ou menos, né? Sim. A gente vai falar agora um pouquinho sobre acidentes ambientais no Brasil. Uma pequenas coisas, né, que a gente tem. Pra gente deixar pra lá, porque você quer te convidar para um próximo episódio. Eu acho assim que nós temos assim no mundo e nesse mundo geral a gente tem alguns acidentes assim que são emblemáticos, né? E aí tem eu vou falar do mundo e até chegar no Brasil. Tem um assim que é o primeiro grande que eu conheço, que é a Baía de Minamata no Japão, que é a contaminação por mercúrio, que não é um acidente, mas é um processo contínuo de contaminação e que contaminou por mercúrio essa baía lá e os japoneses comem peixe. Né? E aí então, foi uma tragédia no Japão. E eu não sei se eles aprenderam muito, né? Porque depois veio o Fukushima que deu problema. O outro grande acidente são os acidentes com petróleo, né? Sim, do México. O Exxon Valdez no Alasca. O Exxon Valdez é no Alasca. Depois tem o Prestige, que é na costa espanhola, que chegou... Porque o problema do óleo que derrama no mar é um problema, derramar óleo no mar, mas o maior problema é quando ele chega na praia, né? Porque a praia, os ambientes transicionais são extremamente vulneráveis e sensíveis, seja as praias, seja os mangues, né? Seja os marismas, os estuários e tal. E todos esses grandes acidentes com petróleo, eles originaram a Marpol, que originou depois as legislações nacionais de proteção, né? Que é hoje a lei do óleo que a gente tem no Brasil, que ela foi acelerada a partir do derrame de óleo na Baía de Guanabara, em 2000. A lei do óleo é de 2000 e o derrame na Baía de Guanabara é 99, 2000, assim, é um lapso de tempo que a lei estava no Congresso sendo debatido, não aprovava, derramou o óleo, deu aquele horror lá, foi um horror. A Baía de Guanabara é um símbolo do Brasil, do turismo, e ficou tudo imundiciado lá de óleo, uma barbaridade. Então tem esse mundo do petróleo, né? Tem um mundo industrial, né? Que é esse do Japão que eu citei, e um vazamento de gás na Índia, Bhopal, gás em Bhopal, que matou muita gente, né? Então tem esse histórico do capitalismo, né? E aí nós agora temos Mariana e Brumadinho, né? Como acho que Brumadinho e Mariana foi a maior, não multa, mas a indenização do Brasil. Do Brasil era então, a partir da Lei de Crimes Ambientais de 98, que foi os derrames de óleo, tanto na Baía de Guanabara quanto no Paraná, e Brumadinho e Mariana, e Brumadinho principalmente, e as vítimas, né? Sim. As vítimas, assim... A gente não fala muito, no Brasil a gente não tem esse nuclear, né? Mas a gente teve o caso de Goiânia, né? Da medicina nuclear, né? Que eles, com o não gerenciamento dos resíduos e tal, foi parar num ferro velho, num sucateiro, uma cápsula de césio que contaminou um bairro inteiro, matou gente e tal. A história muito triste, né? Aquilo lá foi... É um horror, assim. Então, os acidentes tecnológicos, eles estão nesse patamar, assim, né? E eles são sempre fruto do não reconhecimento do risco e o não cuidado. O não cuidado tanto do poluidor pagador, quanto do Estado, né? Do governo, que não fiscaliza e não obriga a fazer. Brumadinho, nós tivemos Mariana e Brumadinho era evitável. Se Mariana era inevitável, Brumadinho deveria ter sido evitado, né? Sim.
Se sabia que estavam... Sim, foi uma negligência, né? Foi crime. Crime, sim. Mariana pode ter sido negligência. Eu não sabia. Mas Brumadinho, não. É. Brumadinho foi crime. Você sabia que as represas, que as barragens estavam com problemas, tanto que eles fizeram um estudo e detectaram no estudo que tinha problema e mentiram. E mais, o descuido não só com a população, mas com os trabalhadores, né? Colocaram refeitórios e escritórios no caminho da barragem. No caminho da... É um absurdo, assim, é um desrespeito total de todas as formas. De todas, tudo. Tudo que se possa se imaginar. Porque se tinha risco de ruptura, de colapso da barragem, no mínimo tinha que ter tirado as pessoas dali, os trabalhadores deles mesmo. Eles apostaram no efeito colateral. Então esse debate dos acidentes tecnológicos ele tem que estar nesse contexto da avaliação de risco, que é o mesmo que a gente utilizou lá do navio Bahamas. Não pode ser negacionista. E risco, gerenciamento de risco é redundância. Porque é a vida, né? A vida não tem preço. Não tem. Sim. E na tua opinião, tu acha que por tudo isso que está acontecendo, tu acha que o Brasil aprende com isso? Eu acho que institucionalmente sim, mas os capitalistas brasileiros não aprendem. Os empreendedores ainda não. Principalmente os grandes processos industriais não demoram muito para aprender a destinar recurso para isso. E incluir no planejamento tanto a melhoria tecnológica dos seus processos produtivos para evitar as emissões e lançamentos, como o gerenciamento de risco de acidente. Acho que Eu hoje, olhando assim, eu olho um pouco mais um lado mais político, assim, mais pro lado da política mesmo, eu vejo que o negacionismo, a maior ferramenta do negacionismo é a desinformação. a desinformação. Porque hoje tudo tá aqui, ó. A pessoa olha. É difícil uma pessoa se informar com uma televisão, se informar com um jornal de procedência, sabe? É tudo pelo WhatsApp. Mas a decisão dos acidentes tecnológicos é uma decisão que é feita a partir de quem decide o investimento. Sim. Ele não está desinformado. Sim, mas eu falo das pessoas que estão em volta assistindo isso. Para fazer pressão para que se tome boas decisões. A boa decisão é aquela que previne, que protege a vida. Então, o que eu acho é que essa turma se utiliza da desinformação para justificar o seu crime. A pressionar quem deveria fiscalizar e pressionar e dizer que não, se tu fizer isso, tu vai dar um prejuízo. E aí acaba que Não, e é uma decisão assim, sai caro investir em gerenciamento de risco. Sai caro. E como a gente é colônia, e a gente tem que... Eu não digo isso com orgulho, né? Eu digo isso com... Mas a gente tem que dizer, como a gente é colônia, se a gente passar mal, morrer, perder a vida, não tem a gente. É descartável como estrutura produtiva do sistema capitalista. Nós somos descartáveis, nós somos zona de sacrifício. Então... é substituído. Tanto que algum tipo de indústria, alguma coisa, já eles não no mundo civilizado, entre aspas, né? Na Europa, nos Estados Unidos, eles mandam para nós. Agora o Trump está invertendo tudo isso, né? O Trump retrocedeu ao capitalismo primitivo, né? Drill, baby, drill, né? Nacionalista. Ele retrocedeu ao capitalismo do final do século XIX, início do século XX. Só que ele esqueceu que ele não tem como produzir, nem a população dele consegue produzir. Eu nem tenho capacidade de fazer a crítica a ele, não tenho conhecimento para isso. Mas é óbvio, me parece óbvio. Ontem mesmo eu estava vendo uma rádio, notícia aí, que eu gosto bastante de rádio, né? E eles estavam falando que dessas sanções que ele colocou na China, os exportadores que exportam para os Estados Unidos, e a população está sofrendo nos Estados Unidos. Claro. Estão pagando imposto.
horríveis, pagando tipo, por uma coisinha, um celular que pagava 100, tá pagando 300, 400. Eles mesmos que vão pagar Eles as mesmos vão tarifas, pagar né? o Mas de valor qualquer, previsto. de qualquer forma, né? A nossa tarefa como gestores ambientais, né, e entrando no nosso cenário aqui, primeiro, propor o debate. Segundo, desenvolver procedimento para que a gente realmente possa evitar isso. Garantir isso do ponto de vista ético, como profissionais da área, que o que aconteceu em Brumadinho não se repita, né? Porque eu entendo que a gente é corrompível, eu entendo que o mundo é corrompível, no mundo capitalista a corrupção é a regra, porque fica todo mundo nessa mas a corrupção é a regra no mundo capitalista, né? Se a decisão é lucro, a corrupção é a regra. Não tem outra. Então, assim, o técnico, aqueles engenheiros de segurança que fizeram o laudo e que foram condenados, eu não sei como é que está o processo, porque o nível de irritação e eles têm dinheiro para pagar advogado, né? Então o processo anda. E eles deram um laudo. O laudo 1 era, olha, vai romper. O laudo 2 não, se fizer isso, fizer aquilo outro e tal, pode. Daí o famoso canetaço. Então, tem custo canetaço, né? Então eu acho que nós, como técnicos, a gente tem que ter esse compromisso ético contra a corrupção tecnológica, né? De tu aceitar condição e protocolos que não cuidem da vida, né? E por fim, a gente é um espaço que a gente tem que cultivar, porque nós somos muito necessários, né? A nossa formação aqui, nós como profissionais na área ambiental, de uma forma geral, não só gestores, mas nós somos muito necessários para trazer esse debate com profundidade e para ajudar as empresas a fazer. E aí, todas as empresas que investiram em gestão ambiental, nenhuma delas desinveste. Porque começa a ter segurança jurídica e entende a melhoria contínua. Então, tu vai dar uma olhada nas grandes empresas, assim, eles acabam investindo e botam no processo produtivo. E acaba virando um negócio mais saudável. E aí eles conquistam outros mercados, né? Então essa ética também dos empresários é importante a gente influenciar. Embora a ética do lucro, né, ela não exista, mas a gente também tem que apostar na humanização, né? Sim. Então a gente também tem que falar sobre a nossa, de quanto somos necessários para ajudar nesse processo do círculo virtuoso, né? E hoje tu consegue cravar assim, que a gestão ambiental, ela é a profissão do futuro? Olha, nós e a tecnologia da informação, né? Eu acho que essas duas profissões do futuro, eu acho que... De uma hora elas vão se unir. Nós, principalmente, por conta da necessidade de energia para a tecnologia da informação. Sim. Até uma vez eu estava conversando com o Pedro, a gente estava conversando sobre agora esse negócio, a onda da IA, né? Tudo é IA. E tava pensando isso, uma hora a IA vai substituir o gestor do negócio. Não vai. Mas vai substituir forças de profissões. Assim como o computador e o Excel substituiu um monte de gente, Sim. eu acho que eu não sou contra a tecnologia. Acho que a tecnologia veio para nos ajudar. Sim. A nossa tarefa é trabalhar pela humanização. Com certeza. É isso, porque se eu trabalhar com a IA para desumanizar, bom, eu não estou desse lado, eu estou do lado de cá. Agora, eu sempre faço analogia com o martelo. Quem não reconhece a utilidade de um martelo? Olha, um martelo é uma ferramenta mais antiga que a gente possa, acho que foi a bateria. É uma das ferramentas mais antigas que nós temos. E ele ainda é útil, né? O martelo deve ter, marreta deve ter 10 mil anos, mais de 10 mil anos, 20 mil anos, e ele continua útil. E ele nos ajudou a nos humanizar, né? Nós saímos de estado de natureza selvagem
E estamos no nível da inteligência artificial e ainda utilizamos martelo. Então, eu acho que a tecnologia, um martelo é uma tecnologia, né? Sim. Muito. É uma tecnologia que é tão assim rudimentar que a gente nem acha que é uma tecnologia, mas é. Igual a roda. A roda é outra. Então, assim, eu acho que a tecnologia, ela tá nesse ponto e a gente tem que se apropriar dela e a nossa tarefa enquanto ser ciente, né, e consciente é humanização. A tecnologia tem que vir para humanizar, para nos deixar mais humanos. O que significa mais humanos? Vai ter que reduzir nosso esforço de trabalho? Vai ter que nos dar mais conforto, mais entretenimento, Sim, se for para isso, sim. E aí tem a turma que não quer humanizar, quer nos explorar, quer nos transformar, nos animalizar. Porque são os corpos, porque nós, colonizados, somos os corpos que serão animalizados. Aqui que quando eu digo isso é sermos transformados em burro de carga. Ou descartáveis. Então é contra isso que a gente tem que lutar, não contra a tecnologia. Sim. Porque o cientista que inventou a IA, ele não inventou a IA para o Elon Musk ficar rico. Né? Inventou com propósito para... Ele inventou a IA para nos ajudar a fazer pesquisa. É igual o cara da roda. Que descobriu a vantagem de andar de cavalo. É o mesmo debate da pólvora. A pólvora é uma tecnologia, pensando para a civilização, para a urbanização, muito importante. Muito importante. Com certeza. Mas, bom, teve quem se apropriou para a guerra. E tem quem se apropriou para outras coisas. E aí tá. Sim. E até para fogos de artifício, né? Entendi. Beleza? Os finais... Acho que é isso, assim. Lúcia, a gente agradece Boa conversa. muito mesmo essa conversa de hoje. Está sempre convidada, tá? A gente vai propor mais pra frente novos temas, vai aparecer aqui mais ideias. A gente está muito grato, tá? Acho que essa conversa, assim, esse debate, essa troca de conhecimento, né? Assim, é bastante importante dentro da universidade, né? Assim. Então, o projeto ele tem essa proposta, né? Assim, trazer assim, gente que a gente é acadêmico, né? Trazer assim, para perto mais dos professores, a gente ver, saber do teu conhecimento, fazer que a gente entenda também é importante, assim. É uma aula, né? Uma aula. Isso aqui. Quem assistir isso aqui também vai ficar. Sim. Coisa boa, eu é que agradeço o convite e parabenizo a iniciativa, porque esses registros, eles são atemporais, né? E aí eles são, e esse é o processo de humanização, assim. Então, muito obrigada, estou à disposição de vocês e estou muito legal, muito bom. Obrigado. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Convido vocês para curtir esse vídeo, comentar e seguir nosso canal no YouTube. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.